Muito bom, nós vamos iniciar aqui o nosso terceiro momento de reflexão sobre o tema Vamos Tomar um Café, conversas importantes para o mês de agosto. O tema de hoje é o tempo, uma conversa importante para esse momento do nosso ano. Eu quero convidar você para fazer a sua oração nesse momento, dizendo a Deus para falar com você, pedindo isso a Ele, né? Essa vai ser a nossa oração antes da pregação. Então eu convido você a, em alguns instantes, dizer isso para Deus. Senhor, fala comigo nesse momento. Vamos orar. Senhor, fale conosco, através do Teu Espírito, acomodando na vida de cada um a Tua vontade, Senhor. Nós precisamos de Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos hoje como tema o tempo. E o tempo é uma questão que, para mim, eu acredito que para muitas pessoas, é sempre um fator para nós nos preocuparmos. Algumas pessoas já disseram que eu pareço um pouco... Não pareço tanto, não. Eu não concordo. Mas lataria de carro de prefeitura, né? Ou carro da prefeitura. Que é novo no ano, mas a lataria já está bem batida, né? O tempo é uma coisa que nos incomoda. A começar, né, pela dinâmica de envelhecer. Todos nós vamos envelhecendo, vamos percebendo o nosso corpo sendo afetado pelo tempo. E todos nós temos que lidar também com a limitação do tempo. Nós vivemos toda a nossa semana com aproximadamente 70 horas úteis. Só. E isso é democrático, é para todo mundo. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas se nós pensarmos de horas úteis, que nós temos tempo de qualidade, que nós podemos fazer alguma coisa, nós vamos lidar com cerca de 70 horas semanais. Muitas delas, pela legislação, não mais do que 44 horas das 70 dedicadas para o trabalho. E as outras entre familiares, amigos e alguma atividade que nós consideramos importante. Quando você já pensa a respeito dessa limitação de horas, certamente você fica um pouco angustiado se você se assemelha um pouco a mim. Eu falo, puxa, eu tenho só 70 horas, como é que eu vou aproveitar essas horas da minha vida de uma forma que eu garanta todos os pratos que eu preciso equilibrar, né, intactos ali nas minhas rotinas. Então, lidar com o tempo é algo que exige de nós sabedoria. E que é a prática, é a tentativa nossa de administrar o tempo que vai nos trazendo sabedoria, maturidade e mesmo formatos, né? Como lidar melhor com quem nós somos diante dessas limitações. Agora, também é uma coisa importante para nós pensarmos o tempo nesse mês de agosto, e essa é a nossa proposta. Pensarmos nesse momento do ano como lidar com o tempo, especialmente porque é um mês muito estratégico e decisivo para muitas coisas. No trabalho, a maior parte dos postos de trabalho lida já com um período de avaliar o que foi bom no ano, o que nós vamos dedicar atenção para encerrarmos e batermos as metas até dezembro, e o que vai ser elegido, né, para o próximo ano, como, por exemplo, ações que valem orçamento, né, recursos que nós vamos transferir para o ano que vem para sustentar tais práticas. É um ano que, um mês que certamente por isso traz algumas notícias ruins, como, por exemplo, não terá mais verba para tal coisa, isso aqui nós teremos que cortar, esse projeto que nós iniciamos já se mostrou infrutífero, então nós teremos que
que retirar da nossa frente. Ou seja, é um mês do ano que nós vamos buscar eficiência em tudo que nós fazemos. Ou estamos distraídos e vamos embora, né? Deixa a vida me levar. E eu sei que ninguém aqui é tão dado assim a essa questão da ocasião. Deixa a ocasião cuidar de mim, né? Nós precisamos buscar essa eficiência. Então, como lidar com o tempo nesse período do ano, no mês de agosto? Nós estamos nessa série, vamos tomar um café, no mês de agosto, partindo da reflexão do livro de Neemias, um livro muito interessante da Bíblia que vai contar a história desse copeiro do rei, né, da Babilônia, que tinha sua história dentro do povo de Israel. Ele é um descendente de Israel e vai para uma missão de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que havia sido assolada por conta da dominação babilônica. Então, nós partiremos dessa questão. Antes disso, eu quero trazer algumas reflexões. O tempo é o período cronológico que limita nossas atividades diárias. Ele pode ser bem aproveitado ou desperdiçado. E as consequências de seu mau uso, como sabemos, podem ser piores possíveis, como ansiedade, estresse, sobrecarga de trabalho, improdutividade, desmotivação, erros e tudo mais. É normal nesse período do ano nós percebermos ansiedade, né, tomando conta das pessoas. A gente percebe as pessoas correndo mais, né, mais focadas, especialmente porque precisam resolver as coisas futuras. E se nós não cuidarmos bem do nosso tempo, a chance de nós entrarmos ali na listinha de baixo e passarmos por essa questão da ansiedade, estresse, sobrecarga, improdutividade é muito grande. E nós, quando entramos naquela esfera ali, nós sabemos o quanto é ruim. Nós sabemos como é dramático estar numa situação caótica do tempo, de atividade, de afazeres, e não conseguir lidar com tudo isso. Também o tempo, ele é limitado, mas ele também é perecível, ele acaba, ele é irreversível. Se você perdeu aquele tempo, você não vai conseguir ter novamente. Ele é constante, e a gente sabe muito bem disso. Quando nós temos alguma coisa importante para concluir, o tempo não para, não é? Nós olhamos no relógio, especialmente quando nós temos algo importante para entregar ou fazer, e falamos, quem está acelerando o relógio? Né? Quem está empurrando o sol, porque o dia já está acabando, vai chegando a noite e eu não concluí ainda as minhas coisas. O tempo também é insubstituível. Não adianta nós falarmos que nós vamos trocar a manhã de hoje pela manhã de amanhã, porque outras coisas virão. Então não dá para substituir. Nós temos o hoje, nós temos o agora. Ou nós utilizamos isso para algo bom, ou nós vamos perder esse período, né? O tempo também é precioso, exatamente por essas características anteriores. Ele também é necessário. Você já pensou sobre isso? Como reconhecido como de Moisés. E Moisés, acredito que muitos aqui ou todos sabem muito da sua vida, mas foi um grande líder, né, do Antigo Testamento. Foi o homem que Deus usou para conduzir o povo para uma jornada, né, de salvação, saindo da escravidão do Egito e indo para a terra que manava leite e mel. Ele foi um homem que recebeu da parte de Deus as instruções, as leis para estabelecer a nação de Israel. Foi através da liderança de Moisés que o povo vislumbrou e experimentou diversos feitos de Deus, milagres e coisas extraordinárias que formaram, né, aquela nação, especialmente no conceito de quem Deus é, o que Deus gostaria que eles fizessem, como seria o povo de Deus na terra. Moisés é esse líder especial do Antigo Testamento. E nessa oração, que está no Salmo de número 90, ele diz isso lá no versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Moisés já estava dizendo a respeito da importância de nós sabermos lidar com o tempo. E ele estava
mostrando como fazer isso, pedindo a ajuda de Deus. Deus, nos auxilie a lidar com o tempo, a contar os nossos dias, para nós alcançarmos o coração sábio. Com isso, eu quero fazer a leitura do texto de hoje, da nossa reflexão, que está em Neemias, capítulo 4, versículo de 6 a 9, que diz o seguinte: assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a preparação dos muros de Jerusalém iam avante e que se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Esses eram pessoas e povos que estavam em torno de Jerusalém e que estavam começando a ficar preocupados, porque antes eles zombavam dizendo que Neemias e aquelas pessoas não iam conseguir reconstruir os muros. Mas à medida que eles perceberam que eles estavam conseguindo e foram até a metade, eles saíram de uma postura de zombar daquelas pessoas que estavam dedicadas ao muro e passaram a ficar irados e tramarem algo para evitar que os muros fossem construídos. E aí o texto diz: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E aí, no capítulo 6, versículo 15, o texto vai dizer o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Em 52 dias de trabalho. Esse período que está escrito dentro da cultura judaica, Elul, representa para os dias de hoje o mês de agosto e setembro. Foi cerca desse mês que eles terminaram então a reconstrução dos muros. Interessante, né? Até para nós pensarmos no período que nós estamos do ano. Foi quando eles conseguiram terminar aquela grande obra que foi primeiro desacreditada, depois buscaram eliminar as forças para eles não concluírem, mas eles concluíram. A partir desse texto, então, eu quero trazer 5 perspectivas do trabalho com o tempo que nós podemos aprender com a história de Neemias. A primeira questão que nós percebemos nesse texto é a nossa vida diante da finitude. Né? Neemias teve que lidar com a situação da ameaça à vida deles. Eles estavam já no trabalho, ou seja, já haviam construído cerca de metade do muro todo, mais até a metade, e eles tinham um tempo curto para terminar isso logo antes que os inimigos, os que estavam interessados na destruição deles, conseguissem vencê-los e acabar com aquele trabalho. Mais ou menos a situação que nós vivemos no mês de agosto. Nós estamos com o trabalho talvez pela metade, ou as metas, os projetos que nós desenvolvemos pela metade, e nós estamos preocupados se vamos dar conta, porque tem tido muitas ameaças, uma delas é o tempo. E além disso, eu gostaria de trazer aqui uma dimensão que Neemias precisou lidar, e que nós talvez não estamos lidando na mesma intensidade, que é a questão da morte, a possibilidade de morte. Eles estavam empenhados numa tarefa que, pelos inimigos, o ideal é que eles estivessem mortos. Apesar de nós, talvez, nós todos que estamos aqui, não estarmos lidando com uma iminência de morte, ou seja, algum inimigo, algum fator que está tentando nos tirar a vida, Neemias nos ensina que, diante disso, nós devemos continuar o trabalho, especialmente confiando em Deus. Mas ele teve que lidar com a finitude. E para você entender a dinâmica do tempo e chegar numa dinâmica boa de vida, administrando o seu tempo, você precisa levar em consideração que a sua vida é finita. Nós temos que entender que não dá para fazer tudo e de que também basta estar vivo para que a morte nos alcance. O fator de que a vida acaba deve ser algo importante
para nós considerarmos na administração do nosso tempo, da forma como nós lidamos com o tempo. Quando nós estamos talvez bem de saúde, dentro de uma rotina, vivemos num apartamento que é um condomínio, que talvez tenha uma proteção boa, muitas vezes nós nos livramos dessa possibilidade de morte. Nós vivemos e saímos de casa como se não houvesse nenhum problema, né? Nós temos um dos grandes líderes aqui do nosso país, o Abílio Diniz, uma postura muito semelhante a essa que nós encontramos em todos nós. No ano, mais ou menos no meio da década de 90, ele já era um líder da área do varejo, muito bem sucedido, já tinha vencido muitas questões em termos de patrimônio pessoal, e porque ele lutava algumas artes marciais e ele tinha porte de arma, ele achava que estava muito bem seguro diante de todas as coisas. Mas nos relatos dele sobre esse episódio, ele diz que não deu nem tempo dele pegar a arma que ficava sempre ao lado do seu banco e sair do carro para reagir àqueles que fecharam pela frente, atrás do carro dele. De repente, tinha um saco preto já sobre a sua cabeça, o colocaram dentro do carro e não teve nenhuma possibilidade de reagir aqui. Assim, acaba ficando para a gente como um exemplo, né, como nós somos tão autoconfiantes de que a morte não vai nos chegar. Né? Não tem nada que pode tirar a minha vida. Mas se tem uma coisa aqui que Neemias nos ensina, ao passar por uma situação tão drástica como essa, é de que nós deveríamos considerar que a morte é uma possibilidade e que nós não controlamos. E se a morte é uma possibilidade, como é que eu lido com hoje? Se a morte é uma possibilidade que eu não controlo e eu entendo que a minha vida é finita, como que eu lido com o agora? Aquilo que realmente importa, aquilo que é realmente essencial, nós estamos envolvidos com isso? Ou se nós fôssemos classificar a nossa agenda hoje, das atividades que nós realizamos ocupando o nosso tempo, quantas dessas atividades nós poderíamos dizer descartáveis, 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 e olhamos o outro, aquelas que são prioridades, como por exemplo ter tempo em família, ter tempo com Deus, entender o que eu preciso fazer, onde nós estamos colocando as 70 horas que nós temos disponíveis todos os dias, considerando que somos finitos, ou sempre empurrando na procrastinação as coisas que realmente importam para amanhã, deixando de embasar a nossa vida pela possibilidade de a vida terminar. Dizem que uma das coisas que mais tem força no ser humano é quando ele descobre quanto tempo mais ele tem para viver. Em caso de doenças terminais, é impressionante a mudança de vida que as pessoas passam quando elas descobrem que tem mais 1 mês, 2 meses, 1 ano. Como a agenda é ressignificada. Porque a dimensão de finitude chega próximo. Como nós temos vivido? Temos reconhecido que a vida pode terminar amanhã? E tenho dimensionado as minhas ações para o que realmente importa? Ligar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, marcar um café durante a semana, coisas que nós podemos fazer que sabemos que são importantes, mas porque nós tiramos a característica de que a vida é finita, nós falamos, deixa para depois, deixa para amanhã. Neemias nos mostra isso, quando ele percebe que a vida é finita e está ali a possibilidade de morte com eles diante daquela tarefa tão importante. Neste livro, Tempo para Todas as Coisas, o autor, o Reinaldo Odilo, vai dizer o seguinte: Deus colocou no coração do homem não a temporalidade, mas a eternidade. Ou seja, a matéria submete-se à linha cronológica, nosso corpo, né? Nosso físico. Isso está submetido, está limitado pela questão cronológica.
Mas a parte imaterial do ser humano anela um tempo sem fim, a eternidade. Você já percebeu essa tensão que está dentro de nós? Nós queremos viver e muitas vezes organizamos a nossa vida como se nós fôssemos eternos. Mas o tempo e o nosso corpo, a nossa parte física diz que não é verdade. Nós não vamos conseguir fazer tudo isso. E aqui exige de nós uma necessidade de reconhecer que a vida é finita, mas nós temos dentro de nós valores eternos. E vontades de realizações que nós não conseguimos colocar nesse período que é de vida. Que nós chamamos de vida, né? Que termina lá com nossos 150 anos, Paulo. É a sua perspectiva de vida. Que nós vamos até lá. Mas se nós tivéssemos 100 anos, 150 anos de expectativa de vida, nós certamente não conseguiríamos colocar todos os nossos anseios para serem realizados nesse período. E essa dimensão vem do próprio Deus, em ter colocado limite à nossa vida, mas termos criado primeiro com a questão da eternidade. Nós somos seres que vislumbram a eternidade, viver para sempre. Ninguém planeja a vida para viver 70 anos, 60 anos, 50 anos. Nós planejamos a vida como se fôssemos para viver para sempre. Assim são os relacionamentos e assim são as boas obras que nós queremos fazer. Mas não é assim. Nós temos então que entender em Deus a finitude da vida e de alguma forma colocar nos limites vazão dos nossos anseios eternos. Por isso nós buscamos legados, por isso nós buscamos construir obras que vão permanecer na vida das pessoas, por isso nós devemos nos importar em fazer diferença. Por isso nós precisamos ter sabedoria para lidar com o tempo. Não passe a sua vida, direi mais, não termine um dia sequer sem se envolver com aquilo que realmente vale a pena. E eu não estou dizendo para você trabalhar 24 horas. Uma das coisas que realmente vale a pena também é descansar. E digo mais, Deus criou o ser humano para descansar cerca de 8 horas por dia. Ou seja, 1/3 da vida é dormindo. Isso vale a pena. Você precisa descansar. E é engraçado porque se eu estivesse falando isso com uma cidade pacata do interior do nosso estado, talvez nós diríamos assim, olha, você precisa trabalhar mais. Mas aqui em São Paulo, nós temos cada vez mais que afirmar, você precisa descansar mais. Você precisa dormir as horas que Deus separou para você dormir. Mas as outras horas que você tem condições de fazer algo bom, se envolva com o que vale a pena. Sonhe grande. Deixa a vazão da eternidade tomar conta de você. E trabalhe por isso. Não vai dar tempo mesmo de concluir as coisas grandes que nós imaginamos. Mas a gente põe para andar. E vive com o que dá. Mas faça aquilo que vale a pena. A vida é curta. Os dias são poucos. E as horas úteis são pouquíssimas também. Lembre-se disso, da finitude da vida e a necessidade de dimensionar a eternidade no pouco tempo que nós temos para viver. Em segundo, nós vamos perceber em Neemias quais são as bases que sustentam, então, o seu trabalho diante da dimensão do tempo. Né? Eles, então, os inimigos se ajuntaram, né, para tentar destruí-los, e ele disse, então, porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, estabelecemos guardas. Aqui Neemias está mostrando como eles lidam então com a dimensão do tempo que é escasso e a vida que é finita e a possibilidade e a necessidade deles realizarem a grande obra que é a construção dos muros. E a primeira coisa que ele coloca porém nós oramos ao nosso Deus. Aquele que pode ajudar você, o melhor mentor do seu tempo é o próprio Deus. E é por isso que nós devemos considerar como prioridade, como primícia da nossa vida, lidarmos com tudo primeiro diante de Deus. Depois estabelecemos os nossos trabalhos, nossas táticas.
Primeiro nós temos o sim de Deus. Depois nós alcançamos o sim das outras coisas. Porque eu não sei na sua experiência com Deus, mas você já conseguiu alguma coisa de fato depois que Deus para você disse não? Que você ora e fala, Senhor, eu quero. E Ele olha para você e diz, não. A Raquel esses dias mostrou um aplicativo que tem sido utilizado por muitos casais, que é um joguinho de roleta. Então coloca lá assim, porque casais têm aquela cordialidade excessiva, né? Hoje nós vamos num jantar, vamos jantar fora, num teatro, visitar um amigo, aí ficam uns assim, não, decide você. Não, vai você. Não, mas o que você quer, né? E não chega numa decisão. Então tem um aplicativo de celular onde você coloca as opções e roda a roleta. E a roleta diz para onde vai. E eu estava lembrando a Raquel, ela falou assim, será que isso é muito estranho? Muito ruim da parte de Deus? Eu falei, olha, se nós lembrarmos de algumas coisas na Bíblia, foram decididas assim, na sorte. Matias foi assim. Aquele que substituiu Judas como o 13º apóstolo. Né? Eles lançaram sorte para decidir. Eu falei, não é tão ruim assim. Né? Mas o que fazer? Né? Joga lá. E aí eu estava brincando com ela sobre uma ideia. Eu falei, você acha, depois ela ter explicado, conversando e tal, aí eu falei para ela, você acha que eu deveria fazer tal coisa? Ela disse, vamos jogar na roleta. E eu estava muito interessado em realizar. Né? E aí jogou uma vez, deu não. Eu falei, melhor de 3. Jogou de novo, deu não. Eu falei, mas esse não agora está muito próximo do sim. Tinha que ser melhor de 5. E jogou, não jogamos de novo. Ela falou, para de graça. Mas eu saí daquilo e falei, será que eu deveria obedecer isso ou fazer? Né? Mas me lembrei das situações onde nós perguntamos para Deus, falamos, Deus, eu posso fazer isso? E Ele diz, não. E o que a gente faz? Faz, quebra a cara. Ao mesmo tempo, quando nós ouvimos da parte de Deus o sim, você já viu algo que Deus falou sim, e a gente se envolve e vem não? Nós deveríamos aprender sobre isso. Porque o que deu solidez para eles terminarem a obra foi o fato deles terem o apoio de Deus, terem o sim de Deus. E foi por conta do sim que Neemias parou diante de todas aquelas pessoas que compunham a nação e disse o seguinte, o nosso Deus vai nos ajudar. Então vocês, famílias, peguem nas armas e vão para perto da muralha, porque o nosso Deus vai nos ajudar e os nossos inimigos não vão nos vencer. E as famílias, o texto diz que as famílias se dispuseram e foram para perto da muralha para defender. E Deus deu sustância a isso. Deu sustento e as pessoas então, fincadas ali perto da muralha, evitaram que o exército e aqueles que queriam fazer o mal entrassem e acabassem com os planos. Então quando Deus fala sim para você, talvez as condições à sua volta vão dizer assim, não, mas se Ele já disse sim, vai e faça. É assim que nós devemos lidar com a questão do nosso tempo. O que eu posso fazer? Deus, o que eu devo fazer é isso? Sim. Então vai. É não. Aproveite a vida com os sims, porque a vida é curta. Então busque os sims de Deus. Não fique teimando quando Deus fala não para você. Colocaria ainda como terceira questão de Neemias as adaptações necessárias. E nesse período do ano, talvez nós tenhamos várias adaptações a fazer. Disse lá Neemias, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias certamente não havia planejado fazer essas coisas. Neemias foi para reconstruir os muros exatamente para proteger as famílias que lá estavam. Ele estava preocupado na reconstrução de uma nação. E você não reconstrói uma nação quando as famílias estão mortas. Ele estava preocupado com isso. Porém, o fato deles passarem por ameaças, essas ameaças fizeram com que eles adaptassem o trabalho que eles tinham a fazer. Aquilo que está à sua volta, aquilo que Deus
quer fazer através da sua vida, aquilo que você sabe que é importante. Muitas vezes você não tem as condições ideais para realizar isso. É ou não é? Quem tem condições ideais para fazer o que quer? Nós não temos condições. Eu lembro que no começo do ministério pastoral, alguns amigos que tinham muitas responsabilidades me pediam para fazer algumas coisas. Uma delas foi, por exemplo, ser o secretário de estatística da denominação inteira da Igreja Presbiteriana Independente. Cerca de quase 1000 igrejas, fazer estatísticas de tudo isso pelo Brasil todo. E na época eu disse sim. Poxa, que legal. Eu já tinha trabalhado um pouco com isso, é uma boa responsabilidade. Mas eu disse isso sem a clara noção, né, de que eu ia dar conta. E aí iam chegando as datas que eu deveria entregar os relatórios, sempre aconteciam muitos problemas. E eu então me reunia com antecedência com eles e falava assim, então eu não vou conseguir entregar. Eu falava, é mesmo? Puxa, importante. Eu falei, pois é, eu não vou conseguir entregar. E o que eu falava, né? Eu falava, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Morreu tia, tio, né? Não, brincadeira, não ficava dando essas desculpas. Mas assim, eu falava, olha, não tive os dias ideais que eu queria, né, para poder realizar essas coisas. Eu lembro que um desses pastores mais velhos me disse assim, Emerson, até hoje eu estou buscando pelo tempo ideal para fazer as coisas. Nós não teremos esse tempo ideal na nossa vida. A nossa vida sempre vai estar diante de muitas inserções. Cabe a nós saber administrar e separar tempo, mesmo sem a condição ideal, para fazermos as coisas. Se Neemias, e Deus estará conosco, e Deus sabe disso, assim como Deus sabia o que estava acontecendo naquele momento, e Ele deu condições para, mesmo com adaptações, eles concluírem a obra. Ainda aqui, nós percebemos Neemias dizendo, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Aqui Neemias, além de contar com Deus, nos momentos de adaptações, ele precisava lembrar, não, nós vamos conseguir. O nosso Deus vai nos favorecer, vamos nos dispor, vamos trabalhar, vamos encontrar respostas para isso. No lidar com o seu tempo, com aquilo que é realmente importante, tem o sim de Deus, frente às adaptações necessárias, foque em fazer, ache um jeito, encoraje-se, encoraje os outros que estão com você para que isso aconteça. Essas são as bases para nós lidarmos então com a realização. Neemias vai dizer o seguinte, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Neemias, então, uma vez que adaptou todas as questões do seu tempo, das necessidades que se apresentavam, eles trabalhavam diante daquilo que você tem para fazer, daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que são propósitos para a sua vida, que tem a ver com seus sonhos, que eu tenho certeza que os sonhos bons, os sonhos grandes, vieram da parte de Deus. E são coisas dele que você deve fazer, ninguém vai fazer por você. Essas são coisas importantíssimas, que Deus colocou de forma especial, individual, na vida de cada um. E nós devemos lutar por isso. Nós não devemos abandonar por escassez de tempo, por necessidade de adaptação, pela finitude da vida. Será que vai dar tempo? Provavelmente não vai dar tempo de fazer o melhor que você gostaria nessa vida. Mas isso não pode atrapalhar você de trabalhar. Então trabalhe, busque as realizações. Não desista, não pare no caminho. Trabalhe como Neemias fez. E disse ainda Neemias, nesse processo, também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. A necessidade aqui do descanso, de dia trabalhar, de noite descansar, mas realizar o trabalho, mesmo com adaptações. Siga em frente. Faça acontecer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Coloco ainda como última questão, diante da conquista.
Neemias então experimentou todas essas coisas nesse trabalho de reconstruir os muros de Jerusalém. E ao lidar com o tempo, que era um fator que era limitante e fazia com que eles tivessem várias adaptações, ele conseguiu chegar nesse dia e dizer: acabou-se, pois o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Que gostoso quando a gente conclui algo que é tão significativo como os muros de Jerusalém, mas também as coisas ótimas que Deus nos deu para fazer, as coisas pequenas e as coisas grandes. Como é gostoso! Isso, ao meu coração, é uma das coisas que eu mais celebro. É assim com você também? Quando você conclui algo que era um sonho, aquilo que é tão benéfico para você e para os outros, você conseguir concluir e dizer: olha, completei a carreira, né? Completei a obra. Isso está na minha história, está na minha relação com Deus. Quando eu vou falar com Deus, eu sei o que Deus fez, eu sei caminhar com Ele para realizar algo. Isso te dá, né, como se fala hoje na linguagem de mercado, é o case de sucesso, né? Quando você conclui algo, você sai de uma outra forma para lidar com um novo desafio. Você fala: eu sei lidar com as etapas, eu sei lidar com as adaptações, eu sei lidar com Deus que provê aquilo que é necessário. E disse ainda mais adiante, Neemias: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Além disso, Neemias precisou comemorar a outra situação, de ver os seus opositores, aqueles que limitavam a vida, aqueles que lutavam contra, que zombavam dele, poderem reconhecer que eles concluíram a obra e que, mais do que isso, fizeram por intermédio e força do Deus, que é todo-poderoso e que estava com eles. Eles poderem, além de concluírem e se alegrarem com isso, testemunharem do Deus que é o que provê todos os recursos para consolidar. Essa é uma alegria que nós deveríamos buscar em tudo que nós fizermos no nosso tempo. O que você fará com as suas 70 horas úteis semanais? Quero propor para você duas coisas para refletir e praticar. Primeiro, submeta o seu tempo a Deus. O maior cooperador para a administração do tempo e da realização dos grandes feitos é o Deus. O Deus que nos cria. É o Deus Todo-Poderoso. Então, submeta o seu tempo a Ele. Comece a sua semana. Muitos aconselham nos livros sobre a administração do tempo você começar a planejar a sua semana no domingo à noite ou domingo à tarde, para você já começar a segunda-feira em paz, né? E não aflito. Mas nesse tempo semanal seu, sobre o que vai ser sua semana, comece na sua agenda perguntando: Senhor, o que é prioritário? O que tem maior impacto? O que tem médio impacto? O que tem baixo impacto? O que é delegável? O que é descartável? Coloque isso diante de Deus. Deus, onde eu devo concentrar o meu tempo para que a minha vida seja relevante? Para que a obra das minhas mãos honre o seu nome e realize grandes feitos. Comece a sua semana submetendo a Deus. E trabalhe duro para ter o sim dele. A nossa batalha começa no quarto de oração. Porque se Deus diz não, é não. Mas quando Ele diz sim, é sim. Então batalhe com Ele. Consiga primeiro o sim dele. E pode negociar. Ele é um bom negociador. Ele gosta de te ouvir. Ele gosta de ouvir suas propostas. Quando nós estávamos no começo aqui, indo para o segundo ano desse trabalho, numa oração, perguntando o que nós devíamos fazer. Deus ajude, coopere. Eu percebi Deus falando para mim assim: Marcelo, me convença de que essa igreja é necessária. E eu fiz o era o contrário? O senhor deveria me dizer o quanto era necessário? Ele falou: mas eu quero que você me diga o quanto é necessário. E eu comecei a tentar falar isso em oração. Deus, ela é necessária por causa disso.
E aí eu percebi o quanto eu estava despreparado para realizar essa obra. E nas coisas que você tem acreditado, você está preparado para negociar com Deus? Para obter o sim dele? Submeta ao Deus Criador todas as coisas. Negocie com ele. Trabalhe pelo sim de Deus. Deixa ele convencer também você e o seu coração sobre os nãos. Ele também sabe fazer isso, né? Sabe fazer muito bem. E por último, eu colocaria para nós refletirmos e praticarmos. Concilie sua finitude ao seu desejo de eternidade. Essa é a nossa maior luta com o nosso tempo. Deus é o único que pode te ajudar a dimensionar temporaneidade com eternidade. Pois foi Ele que nos fez assim. Um dos grandes sonhos que eu fui moldando para a minha vida na minha adolescência, e eu acreditava que era isso que eu devia procurar, era conhecer a maior parte das culturas do mundo. Sempre gostei de viagem e eu olhava para as culturas e achava muito interessante. E comecei a orar a Deus sobre isso. E falava assim: Deus, o Senhor criou tudo, não é? Não é verdade? As nações, as montanhas, os vales, os riachos e tudo mais. Por que eu, sendo seu filho, tão querido, te obedece tanto, não posso ir até esses lugares, desfrutar das riquezas naturais e benefícios do mundo? E lutava por isso. Deus, e abre portas para conhecer as maravilhas que existem nesse mundo. E aí Deus um dia me respondeu dizendo: Marcelo, o que você procura são os céus. Agora, para chegar nos céus, você só chegará através de Jesus Cristo. Então, por que você já não desfruta do pouco que eu tenho dos céus disponível para você onde você está? Existem pessoas à sua volta. Existem riquezas naturais à sua volta. Existe cultura à sua volta. E você já está inserido no mundo. Foi nessa experiência de oração que eu compus uma música que falava sobre isso, né? Que as viagens mais profundas que eu poderia ter eram em Deus. E não pegando um avião e indo para outros lugares. Porque eu poderia estar em um lugar lindo e não desfrutar de tudo que Deus tinha preparado. As viagens mais profundas que eu poderia ter nos meus sonhos, era na companhia de Deus. E a consolidação de tudo o que eu desejava estava nos céus. E lá eu poderia desfrutar disso em plenitude. Por hora, tem muitas coisas disponíveis, mas não tudo. Que Deus possa nos instruir para lidarmos com a dimensão eterna que está dentro de nós e a finitude do tempo, que é um medidor para nós andarmos. Amém? Vamos orar? Convido você a ficar em pé por alguns instantes. Senhor, nós estamos felizes porque chegamos até esse ponto de reflexão, onde nós reconhecemos que devemos batalhar em oração com o Senhor por grandes coisas que nós podemos fazer. Na verdade, pequenas, médias e grandes coisas que nós podemos realizar, mas que devem surgir da relação contigo, Pai. Devem surgir da oração, da nossa percepção de mundo, avaliação do que está à nossa volta, mas sempre em cooperação com o Senhor. Para encontrarmos no Senhor as condições de realizarmos a nossa jornada de vida, para realizar a nossa jornada no ano em que nós estamos. Que nós saibamos dimensionar isso na nossa agenda, separar tempo e deixar isso como inviolável, que tudo começa no Senhor e termina em Ti. Ensina nosso coração a contar os nossos dias, para nós alcançarmos coração sábio. Também, Senhor, em termos de equilíbrio entre os nossos desejos que são pela eternidade e a finitude da nossa vida.
limite do tempo. Que nós encontremos também sabedoria para lidar dia após dia com as horas que nós temos disponíveis para construirmos aquilo que realmente significa. E Pai, nos dê o privilégio de dizermos não para as coisas que não colaboram para o benefício dos propósitos que o Senhor nos deu. Porque são muitas coisas que existem para nos distrair e nos tirar da rota melhor para nós vivermos. Nos ajude, Pai, a dizer não para aquilo que não importa, que não deve ter espaço na nossa agenda. Nós confiamos nossa vida ao Senhor. Instrua-nos, ó Pai, mentoreie as nossas ações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.